minha melhor lembrança, eu acho que é toda a minha infância. Eu acho que é tudo aquilo que eu não vou conseguir trazer mais. Meus pais nos davam comida. Eu com 6 anos ainda não sabia comer de talher, porque meu pai e minha mãe sempre davam comida para mim e para minha irmã. Então, depois de 6 anos foi que começou a comer de garfo, porque até então eles é quem davam, né? Então, essa é a lembrança boa da minha infância. Dia de Natal, que a gente ganhava presente e comia muito bolo, era uma festa muito grande, mais pelos brinquedos que a gente ganhava. Limpava muito mato, eu fazia, porque não tinha brincadeira não. Quebrava milho, ponhava fava. Eu me divertia naquele serviço que eu estava fazendo, porque não tinha outra coisa para fazer. A melhor lembrança é quando eu tinha compromisso com dívidas, que hoje eu tenho. A época era jogar futebol, de bola de gude, peão, de pega, de correr. Tinha também um jogo de queimado, ficavam um pedaço, 5 pessoas de um lado, 5 do outro, jogavam a bola para matar uma bola. A gente se reunia na rua para brincar, todo mundo junto. A gente jogava queimado, jogava vôlei, a gente podia ter essa liberdade de brincar na rua sem ter muito movimento de carro e sem ter muito perigo. Soltava pipa, brincava de rodar peão. Meu pai fazia escolha, dizia pra gente, quer brinquedo ou quer comida? Então, a gente priorizava a comida. E brinquedo a gente inventava, tá entendendo? Era brinquedo de lata, de caixa de fósforo, a gente fazia cama de boneca, mesa, tudo com caixa de fósforo, tá entendendo? Só as bonequinhas de milho que eu fazia o casamento delas. Aí, sendo criança, porque não brinquei na infância, hoje eu estou brincando. Para mim, eu estou criança hoje. Desde que idade a senhora começou a colecionar bonecas? Eu estava com uns 60 anos, foi já? Foi, não. Já ainda não era grande, já quando eu comecei a ganhar boneca. Veja. E a senhora tem uma preferida? A senhora tem uma boneca preferida? Tem essa daqui, ó. Foi a primeira que eu ganhei. Sim. De Judite. Tem essa, tem aquela ali. Tudinho são preferidas minhas. Tudinho. E as de lá do quarto também, quando eu quero arrumar o quarto, aí brinco com todas elas. Fala comigo. A senhora faz agora o que a senhora não fez na sua infância. Agora que eu estou fazendo o que eu nunca fiz. Na infância eu não sabia fazer nada, brincar. Hoje eu faço. Perco o sono, vou costurar vestido para elas dessas coisinhas para elas. Aí tem minhas filhas para modo de me ajudar. Né? Essa daqui fala? Essa aqui. Né, mamãe? Vamos lá, Thalys, eu viver. Oi? Oi, tudo bem? Como você se chama? Que nome bonito! Quero ficar com você. Estou tão feliz. Eu também estou. Vamos ficar juntinhas? Somos amiguinhas. Cuida de mim. Cadê o neném? Achou! Que fofinha! Algo que não está presente na juventude de hoje. A gente pode ver que as crianças elas não têm mais aquela liberdade, elas não têm mais aquele mesmo instinto de brincar antigamente. Eles têm que ficar em casa sempre isolados com seus computadores e suas novas tecnologias, enquanto tem várias coisas no mundo que podem ser aproveitadas.
É a falta de responsabilidade. Que é quando, a partir do momento que você vai crescendo, você vai adquirindo mais responsabilidades. E hoje eu não queria ter tanta responsabilidade. O que eu sinto mais falta era que eu fosse mais criança ainda. Porque agora é que eu sou criança. Da amizade dos vizinhos. Porque antigamente tinha mais vizinhos, porque a gente se sentava do lado de fora, conversava. Já hoje não tem mais isso. Cada um em suas casas, muros altos, tudo fechado. A rua fica um deserto total. Então, eu sinto falta disso aí, a proximidade da vizinhança. Ainda tem, porque as crianças de hoje em dia é muito perigosa. E na minha infância não tinha essas coisas. Não tinha essas qualidades de menino teimoso, não tinha ninguém para maltratar, esculhambar, fazia isso. Muita diferença, demais mesmo. Totalmente diferente a de antigamente com a do presente. Antigamente a gente ficava até umas 8, 9 horas na rua, brincando, correndo, queimado, barra-bandeira. As brincadeiras gerais, né? Que hoje não tem mais esse estilo de brincadeiras. Porque a violência está tão grande que a gente não tem mais coragem de ficar do lado de fora. E também o computador tem tomado a frente de tudo. As crianças querem mais estar no computador do que brincando. Ela tem seus prós e contras, certo? É uma evolução, como eu falei, é uma evolução, certo? E isso não vai parar. Isso não vai parar. Eu já acho que você for nascer já falando, já sabendo mexer na internet, vai ser por aí. Mas tem muito contra, porque as novelas hoje em dia, se você deixa uma criança assistir uma novela na sessão da tarde, o que é que ele vai ver? Muita coisa que não tem valor e que é de contra o que os pais pregam, o que os pais querem, certo? Então ele acaba aprendendo por essas mídias coisas erradas que vão crescer dessa forma para levar para o resto da vida. Dessa forma a gente não tem um controle, diante disso, que a gente vai proibir internet em casa, você só mexe sobre supervisão. A televisão você só assiste isso, mas na escola e outros ambientes não tem como a gente controlar. Então é difícil a gente bater contra isso. Os pais, eles não têm muita opinião sobre cuidar de seus filhos, eles são muito ocupados. O século XXI, ele está muito atarefado, então as crianças aprendem a se virar sozinhas, basicamente, e vivem em casa, trancados, sempre com aquela mesmice, não podem conhecer o mundo por aí afora, não podem conhecer novas coisas. Eu sinto, como a pergunta anterior, eu sinto muita falta disso. Quando a gente foi lá no Arte Gravatar fazer a entrevista para esse documentário, pra mim foi algo muito maravilhoso, porque quando eu entrei lá eu relembrei da minha infância. Lá tinha aqueles brinquedos de madeira com que a gente aprende a contar, os brinquedos que a gente aprende as formas geométricas. Tinha essas bonecas aqui também. Eu lembrei da minha infância porque a minha mãe tinha algumas e eu destruí, é claro. Mas quando eu vi aquelas bonecas eu pude me lembrar de tudo aquilo que me fez ser o que é hoje. Eu creio que tudo. Porque assim, minha infância foi muito badalada, eu não parava. Além de brincar, eu já tinha responsabilidades, já tinha cursos, tinha que fazer cursos, tinha inglês, tinha arte marcial, tinha tanta coisa que tudo hoje em dia contribuiu para a minha formação, para o homem que eu sou hoje. Influiu, porque meu irmão, ele era pintor, então influenciou porque eu gostava de pintar também, estudei e me formei na Escola de Belas Artes. Não, porque quando a gente é pequeno a gente sonha em assim, profissão que chama atenção, bombeiro, médico, motorista de caminhão, são profissões que despertam a fantasia da criança.
e eu fui trabalhar com aviação, uma coisa completamente diferente. Influencia a educação que a gente recebe dos pais, né? Que estabelece limite, que é certo, que é errado, se pode, se não pode. Isso fortalece e analisa para a personalidade da pessoa. Quando meu pai faleceu, aí eu tive que fazer uma opção para ser professora, porque quando eu terminasse o magistério, que naquela época era magistério, eu já estaria empregada. Porque meu pai morreu, eu estava com 17 anos e fiz a opção para ser professora. A infância é a melhor fase, certo, de nossas vidas, onde a gente começa a ter acessos a coisas que o mundo oferece, certo? Nos relacionarmos com certas coisas que vamos, a vida toda, estar sempre nos relacionando, certo? Nos surpreendendo, e sempre a gente tem que descobrir. Na infância é o primeiro contato que a gente vai, a vida toda tá por aí descobrindo. A infância representa na memória um tempo bom que passou. É como se fosse um sonho bom, que você acorda e fica lembrando do que sonhou à noite. Só que esse sonho fica um pouco distante, mas é um sonho bom, o sonho da inocência. Ir ao cinema numa cidade de interior pequena era um evento, né? Era aos domingos, normalmente, e se colocava a melhor roupa. E eu me lembro que o primeiro filme que eu assisti foi um filme de cowboys, que era o que mais tinha, era esse tipo de filme na minha adolescência, né? Na minha adolescência não, na minha infância. Toda vez que morria alguém, eu armava um berreiro dentro do cinema que a minha mãe me proibiu de assistir o filme, porque eu não podia ver ninguém morrendo no filme. Eu chorava como se fosse de verdade, né? E na minha mente, realmente, ele morria. Até quando eu assistia o próximo filme, que eu via que o cara não tinha morrido, né? Essa coisa de relembrar a infância, eu acho que já vai algo de família, podemos dizer, porque as pessoas da minha família, elas costumam muito guardar algo que possa representar. Um exemplo. Eu ainda tenho roupas de quando eu era pequeno. Meu pai gosta dessa roupa aqui porque ele disse que era a favorita. Quando eu era pequeno, ele gostava de me vestir com essa. Ele tem as fotos. Pode ver aqui, os brinquedos eram totalmente diferentes de antes. Então, tudo isso, tudo na minha casa, tudo ao meu redor, isso faz relembrar de alguma coisa. E eu também tenho isso pra mim, porque eu tenho que aproveitar cada momento da minha vida. Eu sempre tenho que levar alguma coisa para que possa marcar aquele determinado momento. Para podermos estudar, nós tínhamos que ir para a cidade, porque os meus pais viviam num sítio. Então, a gente era interna de um colégio de freiras, onde era super rigoroso, as normas eram muito rigorosas lá. Então, a gente não via a hora que chegassem as férias grandes, que a gente chamava de férias grandes, que se prolongavam com o Natal. Então, era a época que os meus pais iam buscar a gente. Então, a sensação e a alegria de ver meu pai chegando com o caminhão para buscar a gente era muito bom, né? E isso se juntava ao Natal. A tradição da gente era montar a árvore de Natal com o próprio cedro ou o pinheirinho. Então, a casa ficava cheirando realmente a Natal. Porque o cheiro do cedro ou do pinheiro ficava na casa. Então, a gente montava a árvore de Natal na espera do Papai Noel, que lá a gente chamava de Menino Jesus. E a gente colocava o sapatinho na árvore de Natal para que o Menino Jesus, as crianças que se comportaram bem durante o ano, que tiraram as melhores notas, o Menino Jesus traria um presente. E ficávamos assim, aguardando a noite de Natal e o Menino Jesus nunca aparecia, né?
Aqui, minha primeira comunhão, eu e minha irmã. Eu estava com 11 anos, minha irmã com 10 anos. Aqui, na frente da minha casa, com minha irmã. Eu era bem jovem, bem novinha, eu estou com minha avó e minha prima. E o terreiro da casa da minha avó. Gostaria. A senhora gostaria de voltar à sua época ou à de hoje, com a tecnologia? Das duas. Um pouco da de hoje com um pouco da de antigamente. Não é? Seria ótimo. Mas a violência está muito grande. A violência está muito grande. Foi em 79, nós formamos um grupo de atendentes, que nós tínhamos uma escola, pré-escola, e as crianças precisavam de brinquedos. Crianças pobres que tinham o mesmo direito, mas não tinham brinquedo. Nós começamos com essa escola, e aí fomos desenvolvendo e foi crescendo. E agora nós estamos esses anos todinhos ajudando ou contribuindo para uma educação melhor, a partir da educação infantil. O impulso principal para a senhora abrir a loja de brinquedos foram as crianças que não tinham. As crianças, correto. As crianças com o direito de brincar, né? Porque ela brincando, ela aprende mais do que se ficar numa sala, o professor só dando aula. E os brinquedos são educativos? São educativos e estimula a criatividade, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento motor, também a criatividade, principalmente. Eles gostam, criança quando pega no brinquedo, ele gosta de desmanchar. E quando ele desmancha, ele reflui, ele torna o brinquedo novo. Então, ele se realiza e se educa brincando e brinca se educando. Aí tem toda uma estratégia, toda uma pedagogia mesmo para o brinquedo. Infelizmente, não é muito aplicado nas escolas. E agora, principalmente com um brinquedo eletrônico, isso não educa a criança, não. Os pais é que gostam mais do brinquedo do que os filhos. E depois quebra logo. Depois que quebrou, acabou. Joga para lá. E o brinquedo, ele cresce com a criança, que é madeira, tem o peso adequado, ele pega, tem as cores, ele aprende também pelas cores. E sem o brinquedo, a criança não vive. Ela inventa, ela cria, entende? O brinquedo é educativo, ajuda, e a escola e a educação é feita com mais qualidade, através do brinquedo. Aí nós temos um grupo de artesãos, nós trabalhamos com um grupo. Essa loja, nós já tivemos loja no shopping, já tivemos loja em Recife e aqui. Então a do shopping tivemos que fechar, porque tivemos uma ajuda, depois faltou ajuda, nós não tivemos condição, vendíamos bem, divulgávamos também muito. Já criamos muitas famílias, tudo com os brinquedos lá que compravam, tanto lá como aqui. Mas fechamos, agora a gente só tem aqui, porque a dificuldade maior da venda é justamente porque as escolas não se adequam a comprarem os nossos brinquedos. Uma competição negativa, não só para nós,
para a educação, para as crianças. Porque como é que primeiro o nosso, a gente fabrica e tem a preocupação de fazer com qualidade, adequado para a faixa etária, tudo. E o brinquedo eletrônico não é isso. Ele vai através da mídia e as crianças também, e depois o que é que leva? Leva a valorizar o que é de fora, principalmente com esse brinquedo que vem de fora também, que vem até barato, né? Às vezes é questão do preço, mas não tem qualidade, tem mão de obra, assim, como é que a gente chama? A mão de obra especializada, não. A mão de obra, fugi agora, mas é uma mão de obra que é fabricada e é explorada. É a exploração da mão de obra explorada. Pagam barato para ganhar dinheiro em cima, ou então é um brinquedo caro demais, que também não deve ser assim, nem vender caro. E o nosso a gente tenta fazer uma produção qualificada e com preço justo, e a gente trabalha dentro disso a economia solidária, que é o bem partilhado, é o respeito também a quem compra, é a qualidade do produto. E a escola e os alunos e as crianças só têm a crescer. Quem brinca com um material desse aí, jamais ele esquece, jamais. Porque a gente estuda também, segue muito o método Maria Montessori. A gente aplica, ela é a nossa, foi e ainda é a nossa inspiradora, é Maria Montessori. Que ela diz assim, o mundo não foi feito para a criança, foi feito só para o adulto. E a criança, ela tem o direito de escolher também o que ela quer brincar, e isso não acontece nem em casa, nem na família, nem na escola. Às vezes as escolas até adquirem o brinquedo e não põem na mão da criança, ou não educa para que ela saiba utilizar aquele brinquedo, tire as conclusões que ela mesmo quer fazer ou procura, e tira da mão da criança ou não tem. Aí fica a professora falando, e as crianças não aguentam isso mais não. E nem na época de hoje também não. A gente tem um material aí de matemática que ensina para computação, no brinquedo, brincando. E aprende. A gente diz sempre, brinca aprendendo e aprende brincando. O brinquedo é o essencial na vida da criança e das escolas também. Mas geralmente não acontece isso. Para as novas gerações eu desejo que brinquem. Brinquem para vocês se criar crianças, se tornarem crianças felizes. A coisa que mais a criança quer fazer e deve é brincar. Principalmente na educação infantil. Mas ela depois desenvolve, nós temos o material até para a faculdade. O que precisa muito é professores para estimular isso nas crianças e ter o material na mão da criança também. O resgate da lembrança é isso. Segundo Maria Montessori, não sou eu que estou dizendo, mas eu confirmo isso também nas minhas pesquisas, na minha vivência, é que a criança que brinca, ela é feliz. E ela tem facilidade de raciocinar, de memória, de criatividade, de tudo, brincando. E outra coisa, ela se torna livre para criar o que ela quiser. Às vezes a gente dá um brinquedo específico para uma área, para um objetivo. Ela dali, ela transfere 3 ou 4. Agora, se ela não tiver nada, e hoje, como se tem na sala de aula só falando para as crianças, aí as crianças não aguentam mais, porque na televisão hoje é muito mais interessante uma aula do que uma sala de aula. Mas se tiver um brinquedo, ela se realiza, ela é feliz e para o resto da vida ela não esquece mais. Se ela aprender a tabuada com o nosso material que a gente tem aqui, nunca mais. Se ela brincar, pode ser com a boneca de pano. Nunca mais. Ela cresce, mas a memória registrou e não mais ela tira da memória. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar.
Josué Rogaciano da Silva, nascido 7/10/1951, Padre Miguel, Rio de Janeiro. Por minha cabeça não passava. Meu nome é Wellington Barreto e eu tenho 61 anos. Assim você vai ser. Elizabeth do Nascimento da Silva. Vou lhe chamar, assim você vai ser. Pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Eu sempre gosto muito dessa frase. Sempre repito ela em casa, para meu filho, tudo. Porque é uma verdade. Preta, preta, pretinha. Saúde e muita esperança que eu possa ter, porque eu não pude obter na infância. Preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá, ra, ra, ra. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar.